Muito simples. Aqui não há contradições nesses textos. Nenhuma. Gênesis 6,6 vai dizer que Deus, ele se arrepende de ter criado o indivíduo. Aqui está falando da geração de Noé. Deus ele vê a maldade humana e se arrependeu. Ele arrependeu-se de ter criado o indivíduo. Aqui em Números 23:19 é um texto que vai dizer que Deus ele não se arrepende. Antes de nós olharmos as questões de palavras dos originais, porque se eu tenho alguma dúvida do texto, e aqui nós já estamos falando de tradução da Bíblia escrita no português, eu tenho que voltar na língua em que a Bíblia foi escrita, nas línguas que a Bíblia foi escrita. Então nós vamos reportar aqui, nesse caso, ao hebraico e ao grego, para entender que os autores eles não empregam necessariamente as mesmas palavras quando ele fala do arrependimento de Deus e o arrependimento do homem. Então nós vamos voltar nos originais para analisar. Aqui está dizendo que Deus ele arrependeu de ter criado o homem. Está falando da geração de Noé, como eu disse. Números 23:19 está dizendo que Deus ele não é filho do homem para que se arrependa. Então veja bem, o próprio texto está dizendo aqui que o arrependimento humano é algo falho. É fruto de uma mente pecaminosa e de uma mente imperfeita. Porque se eu tenho um plano, eu coloco esse plano em prática e eu percebi que esse plano é ruim, eu vou ter que mudar de ideia. Se o plano ele é perfeito, não há necessidade de mudar. Então arrependimento é fruto de algo imperfeito ou errado que foi feito. Mas Deus ele não arrepende desse arrependimento imperfeito. Porque ele não é homem, ele é Deus. Romanos 12:2 vai dizer que a vontade dele é perfeita, é boa e agradável. Então se a vontade é boa, perfeita e agradável, para que mudar? Para que arrepender de uma vontade que é boa e que é perfeita? Então aqui nós já começamos a enxergar isso. Metanoi, shub, né, para arrependimento, essas palavras aqui, toda vez que são empregadas na Bíblia, grego, Novo Testamento, metanoi, shub, hebraico, Antigo Testamento, toda vez que essas duas palavras são empregadas, elas nunca são empregadas quando está falando de Deus, somente o homem. Metanoi do grego é mudança de mente. Então, eu mudei a minha mente porque eu fiz algo que eu não queria ter feito e eu me arrependi. Então, metanoi do grego é fruto de um ser imperfeito que tomou uma decisão errada. Aqui, também no Antigo Testamento, para arrependimento, é quando o homem arrepende. Agora, lomai do grego é arrependimento também, só que esse arrependimento aqui não é o mesmo arrependimento aqui, ó, do grego. Lomai, arrependimento grego, metanoi, arrependimento grego. Só que esse arrependimento aqui não é o mesmo desse aqui. Né? Aí nós temos aqui, ó, Naham. Então, eu vou apegar mais ao Naham, porque o texto está falando que Deus se arrependeu. O que é empregado aqui ó, nesse texto não é shub, não é. O que é empregado nesse texto que está falando que Deus se arrependeu é Naham. Aqui sim. Mas por que Naham é empregado em Gênesis 6,6 e não shub? Sabe por quê? Porque Naham não é esse arrependimento que, tomei uma decisão errada e agora eu me arrependi. Não. Naham é pesar, é tristeza. Então, se nós observarmos nos originais, quando nós lemos Gênesis 6,6, usando a palavra correta, está dizendo que Deus ele olha para a geração de Noé, vê que a geração é pecaminosa, corrupta, que o pensamento é continuamente mau, e Deus, ele sente pesar de ter feito o homem. Deus tem tristeza de ter feito o homem. Não, Deus se arrependeu. Criou o homem, foi pego de surpresa, o homem peca, agora ele vai ter que destruir tudo, porque ele fez algo que não deveria ter feito. Não, é só o homem, shub, metanoi, é só o homem que tem esse tipo de arrependimento. O arrependimento divino é um arrependimento de pesar. Deus criou o indivíduo peca o traindo no Éden, a consequência desse pecado da culpa é a corrupção, a humanidade fica corrupta, e agora Deus com muito pesar, com muita tristeza, ele destrói a humanidade com água, porque o contexto aqui é o dilúvio.